Em Brasília, 19h09. Em Assis também, 19h09. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Terça-feira, dia 16 de abril de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 107 dias do ano de 2024, faltando 259 dias para 2025 e a posse dos prefeitos e vereadores que serão eleitos
daqui 174 dias. No dia 6 de outubro de 2024, acontecem as eleições em todo o Brasil. Cidades com mais de 200 mil habitantes, ou melhor, 200 mil eleitores, primeiro turno. Se nenhum dos candidatos tiver 50% mais um dos votos, haverá um segundo turno. Mas na maioria das cidades, daqui 174 dias, a essa hora, já conheceremos os prefeitos e os futuros vereadores. Hoje, completando 416 dias do acampamento nas terras prometidas do residencial Aprumar. 416 dias. Para lembrar o esquecidinho prefeito, a promessa feita 8 anos atrás de construir o residencial Aprumar. De lembrar o esquecidinho prefeito, o sorteio realizado 7 anos atrás de 239 casas. Casas que não existiam no dia do sorteio, ainda não existem, mas as famílias resistem e resistirão até o início da construção. Continua a luta das famílias sorteadas no residencial Aprumar. Enquanto não sai casa, estão colhendo pimenta. Pimenta dedo de moça. Dizem que muito boa. A primeira produção de pimenta das famílias lá no residencial Aprumar. Primeira colheita foi no final de semana. E pelas imagens que eu vi, saborosas. Pimentas dedo de moça, produção nas terras prometidas do residencial Aprumar. E hoje, terça-feira, está procurando lugar para passear agora à noite? Tem uma opção. Está tendo a Feira da Lua. Meu amigo Marcos Paiva está lá com a sua guitarra voadora, fazendo de tudo um pouco. Lá na Feira da Lua, ao lado do Mercado Modelo, tem a Feira da Lua. E hoje à noite também tem a feira lá no Inocop. Eu estou preocupado com aquele gatinho tentar fugir da janela. Então, de vez em quando, eu tenho que dar uma olhadinha. Tem uma telinha, mas a telinha é muito frágil. Ele só está observando. Se eu der uma bobeira aqui, ele rasga aquela telinha e partiu o quintal, né? E sabe-se lá se eu vou conseguir resgatar esse gatinho. Mas ele está, por enquanto, tranquilo ali. Que fique assim. E lá vamos nós para esta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, com as informações do dia. E para variar, mais uma vergonha. E não é só dessa administração, não, viu? Isso é uma vergonha que já vem há muitas administrações. Muitas administrações. Está aí na tela para você ver. Um caminhão tentou passar sob o viaduto, ali no trevo que entra, que dá acesso ao distrito industrial, e entalou lá, enroscou. Precisou um caminhão, um trator da prefeitura para poder tirar o caminhão que ficou entalado, enroscado lá no túnel. Eu pergunto uma coisa, tem lá, você está vendo aí pela imagem, a altura do túnel, para que o motorista possa ter ciência, conhecimento por onde ele vai passar? Não tem, né? Outra coisa, quantos caminhões já ficaram enroscados aí? Quantos caminhões já ficaram entalados aí nesse buraco, nesse túnel, sob o viaduto da rodovia Raposo Tavares? Será que não teremos um prefeito, um engenheiro de obras, para encontrar uma alternativa, uma solução para esse problema? Eu não entendo absolutamente nada também de engenharia. Mas se rebaixar um pouquinho, uns 15, 20 centímetros, o asfalto, já não dá para passar aí? Já imagino que vai
dá uma vazão aí de 15 centímetros, pelo menos. Em alguns casos, o caminhão fica enroscado e a solução é murchar os pneus do caminhão e puxar ele para fora. Depois encher os pneus e ele seguir viagem. Mas até quando a gente vai conviver com uma cena como essa? Até quando a gente vai passar essa vergonha? Esse motorista é de Maringá. Pelo menos a placa do caminhão é de Maringá. Imagine ele no final de semana, lá em Maringá. Não precisa estar no final de semana, né? A hora que ele chegar na casa dele, ele vai falar: rapaz, fiquei enroscado com um caminhão numa cidadezinha lá no interior de São Paulo. Vocês acreditam que tem uma passagem do viaduto que não passa o caminhão? E o caminhão ficou enroscado lá? Não tem uma medida mínima? Porque os caminhões seguem, imagina, uma altura máxima. Como é que vira e mexe tem caminhão enroscado nesse viaduto? Até quando nós vamos passar vergonha de ver uma cena como essa? E ver o trator puxando o caminhão que ficou enroscado sob o viaduto lá na rodovia Raposo Tavares. Para quem não está situando o lugar, aí é aquele túnel, é um viaduto, né? Mas parece um túnel que dá acesso ao distrito industrial. Que, aliás, prometeram fazer galeria, fazer rede de esgoto. Estamos esperando até hoje, né? E estamos em ano de eleição, né? Faltam 174 dias para as eleições. Será que depois vão, em toque de caixa, tentar cumprir a promessa feita por muitos e muitos anos? Mas o assunto agora é esse viaduto. E eu quero aproveitar para fazer aqui uma observação. Aliás, eu vou reproduzir uma observação que fizeram. É sobre o túnel que liga a Vila Operária à Vila Xavier. Todo mundo sabe que agora a prefeitura, depois de muitas cobranças, agora no ano de eleição, decidiu recapear a rua que estava só em cacarecos, né? Estava uma costela de vácuo ali embaixo do túnel que liga a Vila Operária à Vila Xavier, aquela subidinha para o túnel, estava uma coisa absurda. Esperaram chegar o ano de eleição para o povo ficar com a memória fresca, né? Olha, o prefeito recapeou, isso aqui era tudo esburacado, então agora está tudo bonitinho, vão colocar até umas florzinhas lá, perto do fórum, mas o negócio durante muito tempo ficou difícil de transitar, de trafegar por aquela rua. Mas aí um leitor do Jornal da Segunda, que viu essa imagem, me sugeriu fazer o seguinte questionamento. Aquele túnel que liga a Vila Operária à Vila Xavier foi recapeado agora. Ou seja, se ele foi recapeado, ficou o vão menor. Digamos que tenha sido colocada ali uma capa asfáltica de 5 centímetros, no mínimo, né? Porque senão é casca de ovo. Digamos que tenha colocado ali 5 centímetros. Já diminuiu 5 centímetros a altura para se poder passar naquele túnel. E ali também já teve caminhão enroscado. Já teve caminhão entalado ali naquele túnel que liga a Vila Operária à Vila Xavier. E tiveram que murchar o pneu do caminhão, puxar o caminhão para trás e ele seguir o seu caminho por outra rua. Então diminuiu. Agora a pergunta é: quanto mede do asfalto até o concreto do túnel? Não tem que ter uma placa ali. Atenção, motorista, cuidado, vão de 4 metros e 35 centímetros, 4 metros e 40 centímetros. Não tem que ter? O caminhoneiro sabe a altura que tem um caminhão que ele dirige. Todo caminhoneiro que se preze sabe a altura do caminhão, mesmo o baú, que ele dirige. Então, se o caminhão dele tem 4,50 de altura, ele chegando no túnel e vê que ali a altura máxima é 4,35,
Se ele decidir passar, ele sabe que vai enroscar. O risco vai ser dele. O dano vai ser provocado e ele vai ter que responder, porque está lá orientado, está sinalizado que a altura é 4,35 m. Mas do jeito que está, não tem sinalização nenhuma. Se acontecer de um caminhão ficar enroscado ali, a responsabilidade é de quem não sinalizou a via pública, ou seja, responsabilidade da Prefeitura Municipal. Então, vamos aproveitar o que aconteceu mais uma vez hoje, lá naquele viaduto no Distrito Industrial, do caminhão que ficou entalado. Você não viu ainda a imagem? Está aí, ó, a imagem do caminhão entalado, enroscado, lá no Distrito Industrial. Esse da frente é o trator da Prefeitura, que tiveram que chamar para colocar um cambão lá e puxar o caminhão para trás. Eu imagino que eles devem ter esvaziado os pneus do caminhão. Está lá o Departamento de Trânsito, tem lá agente de trânsito acompanhando a retirada desse caminhão que ficou enroscado lá no túnel de acesso ao Distrito Industrial. E aí já aproveitei para emendar que falta a sinalização da altura do vão no túnel da FEPASA que liga a Vila Operária à Vila Xavier. Está feito o alerta aqui. Hoje é dia 16 de abril. Depois vai acontecer, vão falar, olha, o português já havia alertado. Eu não, estou reproduzindo uma preocupação de um leitor do jornal que passou a informação. Ou seja, mais um motivo de vergonha. Por falar em imagem, quando eu vi essa imagem, eu lembrei do trator que sumiu lá da Ficar. Não contei para vocês essa história? Acho que contei, né? Ou não? Talvez não, porque foi na sexta-feira. Na sexta-feira, entre 5 da tarde, mas sexta-feira da outra semana. Sexta-feira da semana retrasada, foi no dia 5 de abril. Hoje está completando 11 dias. Na sexta-feira, dia 11 de abril, entre 5 da tarde e 7 da noite, o Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde acontece a Ficar, ele é desprovido de segurança, de vigia nesse horário. Tem vigia durante o dia, que o povo está trabalhando. Tem vigia durante a noite, quando o povo não está trabalhando. Mas das 5 da tarde às 7 da noite não tinha. Não sei se agora colocaram. Depois que a janela é arrombada, se coloca a tramela. Não é um ditado antigo? E ele continua valendo. É provável que agora tenham colocado vigia lá. Então, das 5 da tarde às 7 da noite não tinha vigia. E o ladrão, que não é tonto, não é nada, se aproveitou da situação. E foi lá. Entrou calmamente, pegou a chave do trator, ligou e foi embora. Sumiu. Um trator avaliado em R$250 mil. Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso, que comprou esse trator de 250 mil. Trator novinho. Não deve ter 2, 3 anos de uso. E o trator sumiu, escafedeu-se. Levaram embora e ninguém sabe nada. E ninguém fala nada. Você viu essa notícia em algum lugar? Só no Jornal da Segunda, né? E na rádio, porque a gente falou. Ninguém fala nada, absolutamente nada. Se tem seguro, não tem seguro, se está investigando, não está investigando, se tem suspeito, não tem suspeito, se está indo atrás, não está indo atrás. São 250 mil que sumiram em plena luz do dia. Como aconteceu no cemitério tempos atrás, vocês se lembram? Que levaram um burrico lá de metal, não era bronze, era metal. Um burrico de mais de 200 quilos. Em plena luz do dia, entre 1 e 2 da tarde, levaram o burrico embora, estava em cima de um jazigo. O burrico sumiu. E até agora também não se fala mais nada. E agora é o trator que sumiu. Deve estar em alguma fazenda, né? Agora, cá entre nós, alguém tem dúvida de que esse furto foi encomendado? Você acha que alguém
que furta um trator novinho de 250 mil, vai usar na sua chácara, no seu sítio, aqui perto? Dificilmente, né? Esse trator já deve ter colocado em cima de um caminhão e já deve ter ido para uma fazenda lá para o Mato Grosso, para algum lugar ele já deve ter ido. Espero estar enganado. Espero estar enganado. Mas são 250 mil do patrimônio público que sumiram. 250 mil do nosso bolso que sumiram. Esse dinheiro foi comprado com o dinheiro do povo e levado embora. O trator foi levado embora, ninguém fala nada, ninguém divulga se tinha seguro, não tinha seguro. Absolutamente nada de informações. Pelo jeito, o dinheiro do povo é capim, né? Pelo jeito, o dinheiro do povo é o capim, porque ninguém dá satisfação absolutamente de nada o que está acontecendo. Mas eu espero que apareça algum prefeito, um engenheiro da Secretaria de Obras para resolver o problema tanto do túnel que liga a Vila Operária à Vila Xavier. Isso não precisa muito, é só sinalizar, colocar uma placa lá, altura máxima, vai lá com uma trena média do asfalto que foi recapeado até o concreto e coloca lá a placa. Atenção, motorista, altura máxima. Põe lá a medida, para que o motorista seja informado, para que ele não se surpreenda e tente passar e a carga, principalmente caminhão baú, fique enroscado lá. Da mesma maneira, colocar sinalização nesse túnel que dá acesso ao distrito industrial e pensar numa maneira de talvez rebaixar um pouquinho o piso lá para não ter tanto acidente como esse, ou incidente, né? O caminhão ficar enroscado lá no túnel que dá acesso para o distrito industrial. Mais um motivo de vergonha alheia. Por falar em vergonha, Cristina Arantes está dizendo aqui, bom dia, português. Todos os dias temos um motivo para passar vergonha. E por falar em vergonha, hoje de manhã, quando eu fui caminhar, passei ali na Vicente Negre, perto do Bar do Cabelo, e a bica d'água continua saindo do asfalto, desperdiçando água. Já faz uns 10 dias que está assim, vazando água sem parar. Quem paga por isso? Eu, você, nós, todos nós. Né? E além de pagar, corremos o risco de ficar sem água, né? Já que eu falei da mensagem da Cristina, deixa eu cumprimentar a Giane Kini, que também chegou, a minha amiga Benê também, a minha Teófila, o Paulo Almeida está lembrando que este caminhão, essa passagem, esse viaduto, onde o caminhão ficou entalado, enroscado, é de responsabilidade da CART. O que adianta ser responsabilidade da CART, sendo que quem vai ficar com o nome ruim na boca dos caminhoneiros é a CIS, não é a CART, né? Então, a prefeitura que acione a CART para tomar alguma providência, que não pode continuar assim sendo cartão postal e motivo de vergonha, como foi hoje. O Vitor Basílio está dizendo o seguinte, o prefeito fala de crematório, mas você viu aquela entrada do cemitério em frente à rotatória do GD? Está fechada até hoje. Aquele portão, né? Provavelmente era para reformar e facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência, os cadeirantes. Mas nada de terminar. Será que sai até inaugurarem o crematório? Vocês já perceberam a quantidade de reforma? Porque isso não é obra, né? É reforma. Que eles começam e param. Aquele muro do cemitério começaram a fazer, pararam. O portão começaram a fazer, pararam. Aquela praça lá na frente começaram a fazer, pararam. A reinauguração que teve do cartão postal, como fala o prefeito, do saguão de entrada do cemitério, já está tudo mofando, já está caindo gesso, a tinta já está sumindo. Daqui a uns tempos vai ter que reformar de novo o tal do cartão postal da cidade. Aliás, assim acontece cada coisa. Vocês já perceberam a quantidade de enterros que tem em Assis que entram pelo fundo do cemitério? Olha, eu vou arriscar fazer uma projeção.
para não errar, para falar baixo, 80%, 80%, ou seja, de cada 10 enterros, 8 são pelo fundo do cemitério. E quem já foi no enterro, entrou pelo fundo do cemitério, já viu o que é aquilo, né? Inacreditável. Custa fazer uma entrada melhor no fundo do cemitério. O prefeito caprichou tanto, falou que é um cartão postal a entrada do cemitério, mas o povo entra tudo pela saída. Entra tudo pelo fundo do cemitério, que está lá aquele negócio daquele jeito. 2 pedacinhos de ferro enfincado no chão para não entrar carro, para não entrar. E aí, quando vai entrar o piloto do carrinho que transporta a urna funerária, ele tem que ser piloto, né? Porque ele tem que passar no vãozinho entre os 2 ferros. Aí quantas vezes eu já vi gente dando trombada lá, porque as pessoas vão no cemitério. O gatinho está miando aqui, não sei se ele está falando que ele quer sair, mas ele não vai poder sair. Não. Vocês já viram que principalmente idosos, quando caminham num cortejo fúnebre, eles, em sinal de respeito, a maioria vai de cabeça baixa, não é isso? E vai com a mão para trás. A maioria, vocês já perceberam? Pessoas idosas, em respeito, num cortejo fúnebre, geralmente elas vão de cabeça baixa, com as mãos para trás e vão caminhando, né? E aí eu já vi algumas pessoas tombarem naquele pedaço de ferro que está lá concretado para não entrar carro. Não entra carro por trás, mas entra carro pela frente. Eu não consigo entender. Juro que eu não consigo entender umas coisas que acontecem em Assis. Eu não consigo entender. Não, eu não consigo. 80% dos enterros entram pelo fundo do cemitério e 20% pela entrada do cemitério. Então o marketing do prefeito não funcionou nessa não, né? Ele deveria ter feito, caprichado no portão do fundo, que é por onde entra o maior número de enterros. Mas, enfim, e agora vem com essa ladainha dessa história do crematório. Isso é coisa para distrair a atenção. Não tem outra explicação. Com tanta coisa acontecendo na cidade, me vem e fala, é um prefeito de visão de futuro, né? Isso a gente não pode negar. É um prefeito que pensa no futuro da população que morre. Um crematório. Tanta coisa séria para pensar. É inacreditável. Mas então, Vitor Basílio, não vai ficar pronto nem o portão antes da inauguração do crematório, como eu também acho que não vai sair crematório coisa nenhuma. Isso foi uma jogada, e o pior, né? Que o prefeito ainda jogou literalmente no fogo, não é o fogo do forno do crematório, mas jogou no fogo também a sua candidata a prefeita, porque o secretário de obras falou que o crematório foi uma ideia pensada com a ex-secretária da Saúde, a Cristiane Bucinatti. Que ideia, né? Que ideia. E aí vai precisar de licença ambiental, licença sanitária, enfim, como o próprio prefeito disse, esse é um tipo de serviço que poderia ser feito pela iniciativa privada, como é na maioria das cidades. A maioria da população tem condição para pagar pelo ente querido que será cremado? Essa é uma das perguntas. Eu fiz uma enquete no programa na Rádio Interativa na sexta-feira. A pergunta foi bastante objetiva. Bastante objetiva. A pergunta foi: você que está escutando o programa quer ser cremado? Você quer ser cremada? 90% não quer. Até porque nós temos uma cultura diferente, né? Nós temos uma cultura diferente, a do sepultamento, a do enterro, da despedida, enfim. Nós não temos essa cultura de crematório. Mas, enfim,
O prefeito tem umas ideias, nesse caso, junto com a sua pré-candidata a prefeita, a Cristiane Bucinatti, e saiu anunciando que vai fazer, lançar pedra fundamental. Há quanto tempo eu não via essa história de pedra fundamental? Há quanto tempo? Isso antigamente político fazia exatamente da mesma maneira como foi feito agora. Politicagem. Vamos lançar pedra fundamental. Se a gente ganhar a eleição, a gente faz. Se a gente perder, o outro, se não fizer, pelo menos nós lançamos a ideia. É desse jeito. Então é isso que vai acontecer. Se a candidata do prefeito ganhar a eleição, talvez ela construa a obra que ela teve a ideia, junto com o secretário de obras e com o prefeito. Se a candidata do prefeito não ganhar a eleição, provavelmente quem ganhar não vai fazer o crematório. Eu imagino também, né? Posso me surpreender. E aí, daqui 4 anos, se tiver ainda com seus direitos políticos garantidos, o prefeito volta, vou fazer aquela obra que lancei a pedra fundamental, um crematório na cidade de Assis. Porque essa administração parou as obras que iniciaram. Aí vem toda aquela ladainha que todo mundo sabe. Mas eu, particularmente, acho que não vai sair nada. Eu acho que essa história de crematório não vai... Até porque quem está fazendo a obra lá são os coveiros. Os coveiros trabalham mais fora do cemitério do que dentro do cemitério. Você vê coveiro fazendo calçada. Falta pedreiro, eles pegam os coveiros do cemitério. É incrível. Outro dia eu encontrei os coveiros fazendo a calçada da prefeitura. Outro dia eu encontrei os coveiros trabalhando no Tunicão. Outro dia eu encontrei os coveiros fazendo a calçada lá na Capela Santo Antônio. Agora os coveiros estão lá no prédio que vai ser o departamento de trânsito, que a prefeitura desocupou, onde funcionava a Secretaria da Saúde, alegando que o prédio estava caindo. E saiu de lá a Secretaria da Saúde. Agora a Secretaria da Saúde está no outro prédio e o que vai funcionar ali é o Departamento de Trânsito. Arrumaram o prédio que estava condenado, que podia cair? Eu espero que sim, né? Porque senão eu vou colocar em risco os agentes de trânsito e os funcionários do Departamento de Trânsito. Mas como é que os coveiros vão fazer o crematório, sendo que tem que fazer calçada da prefeitura, calçada na frente da igreja, fazer obra no Tunicão? Não dá, né? Não dá. Tem dia que quem vai no enterro tem que ajudar o coveiro, porque falta coveiro. O coveiro está fazendo obra fora do cemitério municipal. E assim que funciona. É uma gambiarra danada essa administração, é uma gambiarra danada. Tudo feito sem planejamento. O prefeito tem a ideia, junta uns lá e o povo tem medo de discordar da ideia do prefeito, né? E vamos fazer. Começa e para, aí abandona. Está lá a tirolesa, que não me deixa enganar. Quanto foi gasto para fazer aquela tirolesa? Que o prefeito comprou capacete, comprou cabo. E retomou o sinal, né? Deu um apagão aqui. Eu pensei que o gatinho tinha apagado a luz aqui, mas não foi, não. Quanto é que foi gasto naquela tirolesa? Que o prefeito fez tanta festa, desceu de tirolesa, comprou capacete, comprou aquele cinto, gastou com treinamento para os funcionários. Os funcionários capacitaram para garantir segurança de quem estava descendo naquela tirolesa. Quanto gastou naquele trenzinho, aquela gambiarra lá, que é uma retroescavadeira, que transformaram num trenzinho e puseram para funcionar sem segurança nenhuma, com a linha férrea oferecendo risco. Depois gastaram quase R$500 mil para arrumar, mais de 300 mil, para arrumar um pequeno trecho da linha férrea para colocar aquela gambiarra para rodar, e até agora não conseguiu autorização. Então, é uma administração de gambiarra, que não tem nada planejado, não se discute com ninguém. Sai da cabeça do prefeito e o prefeito inventa de fazer e o povo não quer discordar e vai lá e começa a fazer. Depois para, não dá certo e é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. O Júlio Rodrigues já chegou, boa noite, a minha amiga Célia também. A Marta Luzia Vieira Cardoso também já chegou. Quem também já chegou? A minha amiga Flávia,
E ela e o César, né? O César está se recuperando lá da dengue. Meu amigo Adevar Campana, a minha amiga Felina e o seu Manuel também já estão lá no Colinas acompanhando a gente. Obrigado, viu, Felina? Dá um abraço aí no seu Manuel. Meu amigo Davi Desiró, também ligadinho. Luiz Souza, também. A Cida Faustino, o Fernando Pires, o Carculi, também já está na escuta, está descansando depois de um dia de trabalho lá no Parque Ângelo Ceola. Meu amigo Rodrigo Teodoro Fubá está mandando um abraço para a turma da construção JM Base de Silos. A minha amiga Angélica também está ligadinha. O Silvio Donizete de Brito também está ligadinho. Muito obrigado a todos mesmo pela audiência. E agora, o presidente da Câmara, o Gerson Alves, vai fazer um resumo da sessão da Câmara. Ontem teve sessão da Câmara, foi rapidinha também, viu? Rapidinha a sessão, não teve muita discussão, não teve muito debate. Rapidinha terminou a sessão, que o vereador Gerson vai fazer um resumo agora. Seja bem-vindo, Gerson. Apresente o resumo. Olá, português e amigos, ouvintes da Rádio Interativa. A 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis contou em sua pauta com 11 projetos, os quais vou relacionar agora. O projeto de lei número 49/2024 do vereador Vinícius Guilherme Simbli, que dispõe sobre a instituição do programa Prata da Casa para incentivo à cultura local no município. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 4/2024 dos vereadores José Carlos Beitum, Fernando Augusto Vieira de Souza, Nivaldo dos Santos e Rogério Garcia Nascimento, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara Municipal de Assis. Esse projeto foi adiado por 3 sessões. Projeto de lei número 55/2024 do vereador Gerson Alves de Souza, que altera dispositivos da Lei Municipal número 4.803, de 7 de junho de 2006, que institui e inclui no calendário oficial do município de Assis o Dia do Policiamento Rodoviário e dá outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. A seguir, são 8 projetos de abertura de crédito destinada à Secretaria Municipal de Saúde. Todos eles foram aprovados. Primeiramente, o projeto 66/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 1.092.988,23. Projeto de lei número 67/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 37.265,10. Projeto de lei número 68/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 41.946,16. Projeto de lei número 69/2024 do Poder Executivo, uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 70.733,06. Projeto de lei número 70/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 27.602,45. Projeto de lei 71/2024, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 105.768. Projeto de lei número 72/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 150 mil. Projeto de lei número 73/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.921,03. Voltando a esclarecer que esses 8 projetos são aberturas de crédito destinadas a pasta orçamentária, unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Saúde. Essa foi a pauta da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Muito obrigado ao vereador Gerson, que falou sobre o que foi discutido ontem na sessão da Câmara Municipal. Como você percebeu, nada de polêmica, nada que fizesse com que tivéssemos aqueles acalorados debates na Câmara Municipal de Assis. Já está todo mundo pensando no futuro, pensando no dia 6 de outubro, pensando, claro, nos votos, na eleição. A maioria vai tentar continuar na Câmara Municipal, alguns serão candidatos a prefeito, e assim segue
a nossa cidade dos 3 S's. Muito obrigado ao vereador Gerson, presidente da Câmara, que fez, então, esse resumo da sessão. Eu vou fazer aqui um convite para você. Todas as transmissões que a gente faz à noite, ao vivo, aqui no Facebook, elas são disponibilizadas no YouTube. Se você quiser assistir a de hoje, a de ontem, qualquer uma das transmissões e as outras transmissões que fazemos, vá lá no YouTube e se inscreva no canal Português de Assis. Se inscreva, é grátis, não precisa pagar absolutamente nada, e dá um joinha lá, dá um like na transmissão que a gente agradece. Repito, não custa nada. E para nós é importante o maior número de acessos e o maior número de likes, tá bom? Lá você pode acompanhar também o Português Livre para Falar, que ao vivo é no Facebook, das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e esse programa fica disponibilizado, arquivado, lá no YouTube. Vá lá, se inscreva Português de Assis e você terá acesso a todos os programas, tá bom? Paulo César Tito, ou Paulo Cuca, ele participa todos os dias no programa Acorda Assis e vira e mexe tem umas histórias que é inacreditável. Eu não sei onde o Paulo consegue descobrir essas notícias, mas notícias como essa que ele vai dar hoje são inacreditáveis. Difícil de acreditar. Vamos escutar o que o Paulo vai contar. Fala, Paulo! No domingo, por volta das 14 horas, um homem se encontrava no quintal de sua casa quando ele teve um ataque epilético. E aconteceu que ele caiu no chão. E você sabe o que aconteceu, gente? Ele tem um cão pitbull. E não é que o cão investiu contra ele, provocando diversas mordidas, uma delas no pescoço, que foi praticamente o fim do rapaz de 30 anos que tinha esse cachorro, um carinho muito grande pelo cão. Ele foi levado por unidades médicas aos centros médicos, mas não conseguiu ter sua vida de volta. Tá aí, gente. Então, cão é muito bonito, cachorro é muito bonito, todos falam que são bonzinhos, mas ninguém sabe a reação desses animais. Então você vê, ele convivia, foi criado pelo dono da casa, um jovem de 30 anos, mas quando ele teve esse problema que ele caiu e foi se debater, o animal pensou que era com ele e o atacou, provocando diversas mordidas, e uma delas na garganta, que pôs um fim na sua vida. Esse caso aconteceu aqui na cidade de Mogi Mirim. Obrigado, viu, Paulo? Que coisa absurda, né? Você já pensou, o cidadão sofria de epilepsia, tinha o cachorro em casa, no quintal, e numa das crises ele caiu e se debateu e o cachorro o atacou. E no ataque, uma mordida no pescoço, na garganta do morador acabou tirando a sua vida. Que triste, né? Que triste. São casos difíceis de acreditar, né? É a chamada fatalidade. Chamada fatalidade. Obrigado, viu, Paulo? E ainda continua dando o que falar o acidente que matou ontem o Wilson Mendes de Carvalho. Aliás, hoje tivemos mais um acidente envolvendo carro e moto no centro da cidade. Mas ontem, pela manhã, o acidente resultou numa morte do tapeceiro Wilson Mendes de Carvalho. Você se lembra que nós demos essa notícia aqui ontem. E os 650 tem mais informações sobre esse caso. E moradores sugerindo, inclusive, medidas para diminuir a velocidade dos motoristas que passam na rua Ananias Máximo de Souza. Os mais antigos aqui, e que
andaram por aquela região da cidade, na Vila Ribeiro, se lembram, que a rua Ananias Máximo de Souza era uma rua de pedra, de paralelepípedo. É aquela rua que desce para o Clube São Paulo. Para quem está da Vila Xavier e vai para o Clube São Paulo, geralmente desce pela rua Ananias Máximo de Souza. É a rua da Feira Livre. Todo sábado tem a Feira Livre lá. E essa rua antigamente era de pedra, era de paralelepípedo. E quando a rua é de paralelepípedo, o movimento é menor. Os motoristas andam mais devagar. Até porque não é plano, né? Cheio de saliências. E os moradores agora estão pedindo providências, embora o acidente que aconteceu ontem tenha ocorrido porque o motorista do carro não parou na placa de pare. Ele cruzou a rua, Ananias Máximo de Souza estava na Fagundes Varela, e um motociclista não conseguiu frear, bateu no carro, no que ele bateu, ele voou sobre o carro, o capacete se desprendeu da sua cabeça e ele, na queda, já sofreu trauma. Foi socorrido, mas infelizmente não resistiu e morreu. Aos 36 anos de idade. Trabalhava ali no posto Palmital, às margens da rodovia Raposo Tavares. Mas o 650 tem mais informações. Diga 650, conte mais detalhes Carlão, do que Sidney aconteceu. Fernandes, também professor Azevedo, e um bom dia especial a você que está aí sintonizando o programa Acorda Assis. O principal destaque do plantão policial diz respeito a mais um óbito em virtude de acidentes de trânsito ocorrido aqui no município de Assis, onde imagens de monitoramento mostram que ontem, na parte da manhã, um motociclista se envolveu num acidente, colidindo com um veículo nos cruzamentos da rua Fagundes Varela e Ananias Máximo de Souza, na Vila Ribeiro, aqui no município de Assis. Imagens mostram um veículo que não respeitou o sinal de pare sendo colhido por uma motocicleta que era dirigida por Wilson Mendes de Carvalho, 35 anos, tapeceiro, que ao colidir com o veículo acabou sendo arremessado por cima do veículo, momento em que o seu capacete já desprende de sua cabeça e o mesmo acaba vindo ao solo, batendo fortemente. Ele foi socorrido por equipes do SAMU, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. Vale salientar que infelizmente não é o primeiro acidente com gravidade ocorrido neste cruzamento. Há um bom tempo atrás também um outro acidente envolvendo carro e moto. Naquela situação, o motociclista acabou não respeitando aí o sinal de pare e também acabou sendo colidido por outro veículo. Ele se feriu gravemente, não houve vítima nesse primeiro acidente, mas alguns moradores relatam que após aquela rua que compreende entre a Fagundes Varela e Viriato Correia ser colocado a massa asfáltica, porque naquele local era uma rua de paralelepípedo, a velocidade acabou aumentando. E alguns motoristas acabam não respeitando o sinal, e foi o que aconteceu ontem, infelizmente, levando à morte aí o Wilson, de 35 anos de idade. Eu conversei com dois moradores ali, da rua Ananias Máximo de Souza, e o pedido era para que fosse colocado ali um moderador de velocidade, já que tem escola naquela região. E principalmente nos horários de pico, tanto de entrada quanto saída ali da escola Dom Antônio, a movimentação de crianças naquela região é muito grande. Então fica aí um aviso e um alerta para a nossa Prefeitura de Assis, a instalação desses moderadores para que não se ocorra mais vítimas fatais provenientes de acidentes nesse cruzamento da rua Fagundes Varela e Ananias Máximo de Souza, na Vila Ribeiro. Bom, Renato, esta é a principal notícia do plantão policial. Me despeço por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira, a todos que estão sintonizando o programa Acorda Assis pela Interativa FM. Muito bem, aos 650, eles não vão já, para não dar o braço a torcer. Mas daqui uns dias vão lá, porque eu estive lá passando no local, o lado que vinha o carro, que o motorista não parou, ainda dá para enxergar o pare no solo. Mas do lado contrário, também na Fagundes Varela, vindo para o centro da cidade, o pare já apagou. Então, daqui uns dias, pode escrever, vão lá e vão refazer
a sinalização. E talvez leve em consideração esse pedido da população. Obrigado, 1650. Um abraço ao Ardival, que também já chegou. E para dar tempo ainda, né, de ouvir o professor Azevedo, sempre traz uma dica importante. Vamos saber qual é a dica de hoje. Fale, professor Azevedo, Momento Saber Direito. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Deixa eu conversar com vocês, ouvintes aqui do Momento Saber Direito, a respeito das mulheres na agricultura brasileira, as mulheres no agronegócio. Como será que é o percentual de mulheres administrando as propriedades rurais do Brasil? Então vamos lá. Apenas 19% de fazendas e sítios produtivos têm mulheres como proprietárias. Isso no Brasil. E no estado de São Paulo ainda é pior, pessoal. Cai para 13% de propriedades rurais administradas por mulheres no nosso estado de São Paulo. Elas estão na lida, ali diariamente no manejo, na gestão da propriedade rural, na agroindústria, mas elas são invisíveis, segundo estatística do próprio IBGE. E para piorar, o rendimento médio das mulheres no agronegócio, isso é importante, apenas 30% desse percentual todo que eu falei recebe meio salário mínimo por mês ou até um salário mínimo por mês. Então a gente tem muito para melhorar referente às mulheres no agronegócio. Professor, fiquei com dúvidas. Nosso WhatsApp é o 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo pela informação. Faltando 3 minutinhos agora, 2 minutinhos para as 8 da noite. Ainda dá tempo de saber que jogos teremos hoje pelos gramados no Brasil e no exterior. Olha, eu vou falar mais uma coisa. A cada jogo que eu assisto da Champions League, a Liga dos Campeões, eu fico mais desanimado com o futebol brasileiro. Os times da Europa estão jogando demais. E não é só técnica, não é só tática, não. É disposição, é raça, é vontade. Não tem essas firulas, não tem essa cera que o jogador brasileiro faz. É incrível. Assisti hoje PSG e Barcelona. O Barcelona tinha ganho o jogo do PSG em Paris. A Espanha e o mundo já davam como certa a classificação do Barcelona. E não é que o PSG meteu 4 no Barcelona na Espanha, com 2 gols do Mbappé. É demais, né? O povo fala... Outro dia, acho que o Neymar falou, esse Mbappé é uma mala, que não sei o... O cara pode ser o que ele quiser, mas o cara joga demais. Sabe, um futebol objetivo, o cara parte para cima, abriu o espaço, ele chuta, e não fez o terceiro, porque o goleiro pegou uma bola lá inacreditável. Barcelona 1, PSG 4, e o PSG está na semifinal na Liga dos Campeões. Hoje também o Borussia Dortmund, na Alemanha, acabou perdendo para o Atlético Madrid por 4-2. Jogão de bola também. E agora nós teremos o Campeonato Brasileiro, voltando aqui para a terrinha, na Bahia de Todos os Santos, Bahia e Fluminense, 9h30 da noite. São os jogos, os principais jogos desta terça-feira, tanto pela Liga dos Campeões, como também pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom?
Lembrando que sexta-feira, pelo Campeonato Sub-20, o Vossen vai até Marília enfrentar o Marília Atlético Clube e reacende a esperança do Vossen disputar a Copa Paulista. O Noroeste, que foi vice-campeão da Série A2, subiu para a elite do futebol paulista, anunciou hoje que não vai disputar a Copa Paulista, porque a prioridade é montar, reformar o estádio para os jogos do Paulistão em 2025. Edivaldo Furlan, está na escuta? Um abraço, muito obrigado e boa noite. E agora, aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos nesta terça-feira no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. O senhor João Ventura da Silva Neto, de 76 anos, foi sepultado às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, foi sepultado o tapeceiro Wilson Mendes de Carvalho, de 36 anos, que morreu nesse acidente ontem na rua Ananias Máximo de Souza. Às 3h30 da tarde, foi sepultada a senhora Ivone Pereira de Souza, de 53 anos. Também, às 2h30 da tarde, a senhora Maria Cleusa da Silva, de 73 anos. E no final da tarde, aconteceu o sepultamento da senhora Terezinha Fernandes Arantes, de 86 anos. Para amanhã, quarta-feira, dia 17, não há sepultamento ainda programado para o Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. Com essa triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Desejo a todos uma boa noite de terça-feira. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo. Fiquem com Deus.